aula de História, falando sobre o Brasil colonial, particularmente sobre a política colonizadora, ou seja, como os portugueses começaram a ocupar e administrar as terras na América. Antes vamos falar sobre as características gerais do período colonial. Primeiro, o Brasil era uma colônia de exploração. A intenção dos portugueses aqui era tirar o máximo de lucro possível e levá-lo para a Europa. Implementaram posteriormente uma política e uma agricultura monocultora, ou seja, voltada para a exportação de um único produto. A agroexportação tornava-se a principal base econômica da colônia, o latifúndio, ou seja, a grande propriedade, era o que predominava em termos de distribuição de terras, e o escravismo foi o tipo de mão de obra utilizada para trabalhar-se no Brasil de uma maneira geral, não só na zona rural. Portanto, se estabeleceu no Brasil o que nós chamamos de Pacto Colonial. O Pacto Colonial correspondia à ideia de que o Brasil não poderia produzir nada que Portugal não permitisse ou que Portugal tivesse algum tipo de produção. Um exemplo prático disso é que o Brasil tinha amplas condições de produzir sal e não podia, porque Portugal também o produzia e trazia para o Brasil. Tanto que no Brasil o sal era mais caro do que a própria carne de gado, por exemplo. Portanto, o Brasil se estabelece como colônia de exploração para os portugueses. Antes da colonização propriamente dita, temos o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Neste período, não houve uma efetiva colonização do Brasil e a única riqueza que os portugueses encontraram aqui para ser explorada foi o pau-brasil. O Brasil, portanto, fica em segundo plano no contexto geral da política portuguesa. O comércio com as Índias e a ausência de metais preciosos no território brasileiro faz com que a situação se mantenha dessa forma por 30 anos. O pau-brasil, portanto, foi a única riqueza plausível e explorável encontrada pelos portugueses em nosso território. Ele era usado para a fabricação de uma tinta vermelha na Europa, especialmente porque o vermelho representava a cor da riqueza, dos nobres, dos reis, porque desde o Império Romano essa tinta era muito cara de ser produzida, o seu valor tinha um peso em ouro, portanto era uma tinta que, claro, com o passar do tempo ficou barata, mas a sua associação com a nobreza, a riqueza e o próprio rei tornou ela muito apreciada. Outra coisa era que a exploração do pau-brasil era feita de forma nômade e predatória pelos índios, que trocavam a madeira por produtos trazidos pelos portugueses. Portanto, o comércio era feito aqui no Brasil através do escambo, da troca de produtos como machado, facas, panelas, por madeira. É importante também destacar que, além dos portugueses, espanhóis e franceses também chegaram ao território do Brasil e trocavam produtos por madeira com os índios. Isso era ilegal, era uma forma de pirataria, mas o governo português não tinha total controle sobre o território vasto do Brasil e a fiscalização não era muito eficiente. Portanto, Portugal estabeleceu as chamadas expedições guarda-costas, onde de quando em quando, ao longo do ano, o governo português mandava navios de guerra fiscalizar o território brasileiro. Só que isso foi um tremendo fracasso. Por quê? Os navios passavam pelo território e demoravam meses e meses para passarem novamente. Ou seja, havia tempo suficiente para que os piratas continuassem fazendo a sua pirataria, trocando o pau-brasil por mercadorias europeias sem impedimento algum. Nesse sentido, o governo português, além da pirataria, percebeu que por outras coisas precisaria colonizar o território brasileiro. Havia um medo de se perder essas terras para outros países, particularmente Inglaterra, Holanda e França. Outra coisa foi a decadência no comércio com a região das Índias, lá no Extremo Oriente. Ou seja, muita gente agora começava também a vender especiarias, e isso tudo tornava o produto mais barato e a lucratividade diminuía. E outra coisa importante foi a esperança mantida pelos portugueses de ainda no interior encontrar
ouro no território brasileiro. As áreas de exploração do pau-brasil iam desde o Rio Grande do Norte até as regiões onde hoje fica o Rio de Janeiro e São Paulo. A madeira era explorada até mais ou menos 20 quilômetros para o interior do Brasil e trazida de forma bastante rudimentar, principalmente pelos rios ou, dependendo da distância, arrastada pelos índios mesmo. Diante dessas dificuldades em que Portugal passava, resolveu-se colonizar efetivamente o território brasileiro e, portanto, o governo português resolveu fazer a montagem de uma estrutura colonial no Brasil. Como seria essa montagem? Primeiramente, estabeleceria núcleos de povoamento no território brasileiro, montaria-se uma espécie de indústria, entre aspas, do açúcar, na verdade era uma forma de manufatura do açúcar para ser exportado para a Europa, e criou-se o sistema de capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Foram 15 lotes horizontais de terra entregues pelo rei a membros da corte e pessoas também, claro, de sua confiança. Havia uma carta de doação, que era o documento que transferia a ocupação do território para esses nobres. Existia a pessoa do capitão donatário, que era o nobre que recebia essa terra. A carta foral, que era um outro documento que estabelecia os direitos e deveres do capitão donatário. Os seus direitos, particularmente, estavam relacionados a aplicar a justiça nas terras do Brasil, escravizar índios e doar as sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram imensas fazendas de que, tão grandes que eram, não haviam cercas delimitando uma e outra, eram apenas montanhas, rios que serviam de demarcação do território. Os deveres seriam fundar povoados, cobrar impostos e defender o território de alguma invasão estrangeira, como os piratas franceses e espanhóis estavam agindo, ou de outros países, eles teriam a obrigação de defender o território. Quais seriam os privilégios da metrópole, ou seja, de Portugal em relação ao Brasil? Primeiro deles, 100% do lucro do pau-brasil ficaria com Portugal, 100% sobre a venda das chamadas drogas do sertão, que na verdade não são drogas como conhecemos hoje, eram plantas geralmente medicinais ou outros produtos produzidos na região da Amazônia, 20% sobre todo metal precioso encontrado em território nacional e 10% sobre a produção agrícola. Martim Afonso de Souza foi um desses portugueses que, a mando do rei, fundou a primeira vila brasileira, chamada Vila de São Vicente, uma espécie de cidade para a época. É importante destacar que no Brasil colonial, as capitanias hereditárias não funcionaram, não deram certo. Muitos capitães donatários nem pisaram os pés aqui no Brasil, outros que vieram tiveram que enfrentar a violência dos índios e acabaram sendo mortos. Alguns vieram, fizeram um empreendimento, mas a distância, as dificuldades acabaram levando à falência dessas pessoas. Então, basicamente, o sistema de capitanias hereditárias foi um verdadeiro fracasso. Só não foi totalmente porque a capitania de Pernambuco funcionou, deu certo, produzia e exportava açúcar. E a capitania de São Vicente conseguiu sobreviver. Eu não diria necessariamente que ela deu certo, ela na verdade não deu errado. As outras capitanias ou não funcionaram, os capitães donatários nem sequer vieram para o Brasil. Isso tudo me faz lembrar a famosa fala de Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, que dizia que o Brasil era o quinto dos infernos. Ou seja, muitos nobres que recebiam o direito de ocupar vastas áreas do território brasileiro, maior do que Portugal inclusive, nem sequer pisaram os pés aqui, porque era melhor viver como nobre de forma tranquila em Portugal do que se aventurar para um local onde, na cabeça dos portugueses, e de fato isso acontecia, só havia mato, só havia uma terra muito inóspita e difícil de ser ocupada. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, particularmente podemos citar esse fracasso por conta da falta de recursos, por conta
do maior incentivo da coroa portuguesa, por conta do desinteresse dessas pessoas que vinham para cá, por falta de mão de obra propriamente dita para atuar, a distância e várias outras coisas fizeram com que muitos não quisessem empreender a implantação de vilas, de fazendas e a produção de algo aqui no Brasil. Portanto, o governo português vai estabelecer o chamado governo geral, ou seja, o próprio governo de Portugal, a mando do rei, vai estabelecer a colonização no Brasil, no qual o rei, com poderes absolutos, instituiu o governador geral, que era o representante direto do rei na colônia, que era auxiliado pelos donatários que estavam aqui no Brasil ou que seriam colocados posteriormente, que administravam essas capitanias, que muitas não serão mais hereditárias porque serão capitanias reais a partir daí. Cabelo não fica no lugar, eu tenho que